o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Vamos construir um mundo de paz e união, que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem, que haja entre os homens a fraternidade e o amor, que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Vamos construir um mundo de paz e união, que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem, que haja entre os homens a fraternidade e o amor, que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver.
Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de venturas, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo em fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhe sempre em pés, mãos mendiga o pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Acabou? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar
e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Beleza? Tem mais? Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu, que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu, que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Quem sou eu? Aonde estou?
Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Pra onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que a gente fizer. Vinde a minhas crianças no mundo, com a pureza e a simplicidade de coração. Entrarás no meu reino, sentarás ao meu lado, comerás do meu pão. Observem em uma criança o seu jeito de olhar, seu modo de falar com amor. Traz no seu coração a humildade e ternura, desabrocha pra vida parecendo uma flor. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças te ensinam a amar. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças te ensinam a amar. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, e elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, e elas herdarão o reino de Deus. E assim falou Jesus. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus. E assim falou Jesus. Gratidão, Toninho. Valeu. Deus abençoe. Bom trabalho a todos. Deus abençoe.
Deus abençoe. Sejamos todos nós bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, aqui de Bernadas, Rio Manso, Minas Gerais. Tatiana Xavier, seja bem-vinda. Nossa gratidão. Deus abençoe. Vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Luz imperecível. Se te encontras em trevas interior, não duvides que o Evangelho te convida a agir hoje. Entre teus lamentos do passado e ansiedade do futuro, aproveite os meios que possui no dia de hoje. Provavelmente não sanarás as dificuldades em toque de mágica, mas o movimento já é resolução. Lembre-te de que o amor é paciente. A luz sempre vencerá. O bem jamais cederá às armadilhas das trevas. Siga ainda a proclamação de Isaías e andemos na luz do Senhor. Isaías 2:5, luz imperecível. Vamos serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dia que termina, pela noite que inicia, por esse momento de estudo e reflexão que nós vamos estar falando da parábola do bom pastor, que a espiritualidade amiga possa estar do lado da nossa irmã Tatiana Xavier intuindo, para que ela possa trazer para a gente bastante esclarecimento. Então, gratidão a Deus por esse momento, que é o nosso papai. Gratidão a Jesus, o amor de nossas vidas, o nosso irmão maior, que veio até a terra e se fez o evangelho vivo, nos ensinando que é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos um caminho a seguir, que é Jesus. Essa verdade que vem de Jesus e a nossa vida que só pode estar em Jesus. Então, gratidão a Jesus. Gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Que nesse momento essa nossa vibração, esse nosso pensamento no bem possa estar indo de encontro a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e está levando conforto e alento a todos os nossos irmãos que estão nos dois planos de vida, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Amém. Nossa gratidão a todos. Sejam todos bem-vindos. Tatiana, seja bem-vinda. Gratidão. E obrigada. Agradecendo a Jesus a oportunidade. Falando que hoje eu estou me sentindo muito chique, né, gente? Porque na harmonização a gente ouve toninho. Aí você abre a fala e fala assim, gente do céu, nós temos que melhorar mesmo, né? Ah, Jesus está aqui. Deve estar mesmo, está colocando mais gente boa perto da gente, né? Muito obrigada aí, Toninho, pela sua voz, pela música, pelo convite da casa, né? A todos vocês pela presença. E hoje nós vamos falar sobre a ovelha perdida, né? Sobre o bom pastor. O bom pastor, a parábola da ovelha perdida. Essa parábola, ela é contada tanto em Mateus como em Lucas. E como o evangelista Pedro, em sua primeira carta, diz que as interpretações do evangelho, elas são infinitas, então nós tecemos aqui um único ponto de interpretação que vai contribuir para as interpretações infinitas que tiver. Portanto, não tem uma resposta pronta. Não sei se a Denir aqui, o estudo é participativo, se as pessoas podem perguntar, ou se perguntam no final. O importante é a gente se alimentar. E como Jesus fazia os alimentos sempre na Santa Ceia, né, que a gente chama de Santa Ceia, ele ceiava junto, era a mesa, repartia pão, nosso alimento aqui é repartido. Então é uma palestra, um estudo, um ensinamento, que vai preencher a sede da nossa alma. Portanto, tem que ser partilhado. Então, podem fazer perguntas à vontade, não tem problema algum. Eu vou ler aqui a Pesquisa da Sabedoria do Evangelho, no volume 6. É que eu estou com efeito, né? Volume 6, a partir da página 7. Aí todo mundo pode ir lá e procurar depois. Aí eu vou ler uma parte de Mateus, depois eu vou ler a parte de Lucas. Nós vamos comentar o que a gente já sabe disso. E eu vou convidar vocês a fazer uma interpretação um pouquinho mais profunda, se todo mundo, assim, quiser mergulhar mais um tiquinho. Ok? Então, vamos lá. Em Mateus, está no capítulo 18, dos versículos 12 a 14. E está escrito assim: que vos parece? Se o homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não abandona as 99 sob o monte e indo procurar a extraviada? E se esconde, e se acontece achá-la,
Em verdade vos digo, que se alegra mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que se perca nenhum desses meus pequeninos. É muito amor, né? Mas Mateus aqui ele faz uma coisa bem sucinta. São apenas 3 versículos. Nós vamos para Lucas, porque Lucas ele narra a história de uma forma um pouquinho maior, que é como se Jesus estivesse contando essa parábola para dar uma resposta aos fariseus que achavam-se um pouco estranho pelo fato dele andar com as pessoas que não faziam as coisas certas para eles. Então, os fariseus representavam aquelas pessoas que queriam as coisas muito certas e separavam as coisas da errada, ok? Então, Lucas vai narrar lá no capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Lucas narra assim: estavam próximos a ele todos os cobradores de impostos e o desencaminhados a ouvi-lo. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe os desencaminhados e come com eles. Disse-lhes, pois, esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e tendo perdido uma, não deixa as 99 no deserto e sai atrás da perdida até que a ache? E achando, a sobrepõe sobre seus ombros alegre. E vindo a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu sobre os desencaminhados que muda sua mente do que sobre 99 justos que não têm necessidade de mudança de mente. Outra coisa rica, né? E a gente sempre interpreta assim, o bom pastor. O bom pastor é Jesus, que veio aqui recolher suas ovelhas. Esse 100 representa ali um número mágico, uma totalidade, uma simbologia de que todo o rebanho daqui do planeta Terra, por Jesus, encarnados e desencarnados, estão sendo pastoreados por ele. E que quando uma desses espíritos se desencaminha, Jesus vai lá, larga tudo e vai ter com ele sozinho até encontrar. E ao encontrá-lo, não há punição, não há briga, não há apontação de dedo, coloca no colo, traz para perto e ainda faz mais. Se rejubila, alegre-se porque aquele que estava perdido foi encontrado. É uma interpretação muito comum, é muito verídica, a gente interpreta dessa forma, mas a gente também pode ir um pouquinho mais além. Aqui fala muito do amor de Deus para conosco, como que Deus cuida de nós, como que Jesus, sendo nosso Senhor e Mestre, cuida das pessoas. Mas sabemos também que Jesus veio à Terra para dar o exemplo de como vivermos, como nós devemos nos comportar de uma forma a nos trazer a felicidade. É como se ele estivesse também nos convidando a se tornar um bom pastor. Mas quem de nós aqui teria suas ovelhas para poder pastorear? Quem são nossas ovelhas? E aí a gente começa a ir um pouquinho mais a fundo da interpretação dessa palavra, convidando vocês a pensar o seguinte: Jesus, Espírito Crístico. Quando o Espírito de Jesus fala para a gente, Cristo fala que é o Espírito, ele fala de Espírito para Espírito. Então, Jesus ele vai nos dizer assim: eu estou falando para você que é, porque eu sou. Eu não estou falando para você que tem. Mas a gente só perde aquilo que tem. A gente não perde aquilo que é, porque aquilo que é, certo? Então, se Jesus está falando, se o Cristo está falando conosco, nós temos que entender que linguagem é essa e o que é que o Cristo está nos dizendo. Então, vamos lá. O Cristo é, e tanto é que tinha o 7, eu sou de Jesus, eu sou o pão da vida, né? E aí a gente sabe que o Espírito tem. Então, cada um aqui é um Espírito, ok? Um Espírito encarnado, o que ele tem? Ele tem suas ovelhas para pastorear, não é? Vamos pensar quais são essas ovelhas.
A gente pode pensar que as ovelhas são os filhos, porque a gente tem uma responsabilidade pelos filhos. Aí a gente pensa também, as ovelhas são os alunos daquelas professoras que são professores, dos professores, então tem as ovelhas para pastorear. Aí a gente pensa, nossa, então eu sou o palestrante. Então o palestrante tem lá as pessoas que estão assistindo e são as ovelhas para pastorear. A gente pensa no padre, a gente pensa no pastor, a gente pensa em todas essas profissões que acaba de liderar, se tornar um líder para poder pastorear essas pessoas. Mas quando a gente interpreta dessa forma, a gente também traz ali um alimento de um ego, né, envaidecido, né? Eu vou cuidar das pessoas. E como a gente ainda está um tantinho assim doente, né? Um pouquinho mais, outros menos, e Jesus sendo o médico dos médicos, vem aqui para cuidar das nossas almas ainda adoecidas, a gente precisa esclarecer um pouquinho, para não ir muito por essa linha, porque daqui a pouquinho nós estamos querendo interferir na vida de todo mundo, falar, você está perdido, vem para cá, fica comigo que você está perdido, você não pode, aí começa, né, gente? Então, será que Jesus iria falar para a gente uma situação onde iria colocar a gente numa situação de mais perigo ainda? Eu não sei. Pode até ser que sim. Eu quero convidar a gente a pensar de uma forma diferente. Vamos pensar que esse pastor, Jesus é o bom pastor. Nós ainda não somos esse bom pastor, mas nós temos um pastorio aí, a gente é um pastor, nós temos ovelha para pastorear. E se a gente tem alguma coisa, se a ovelha tem, a ovelha não é, a ovelha é de alguém, eu sou um espírito e tenho que saber o que é que eu tenho para me poder pastorear. E aí a gente começa a pensar o que a gente tem. A gente tem um corpo de carne que a gente tem que pastorear, simboliza uma das ovelhas. A gente tem perispírito, tem perispírito, simboliza também uma das ovelhas. A gente tem a mente, tem mente, onde produz ali, processa pensamento, que também é um instrumento, também simbolizado por uma ovelha. Nós temos emoções. Ixi, aí tem muitas, né? A começar pelas primárias, dadas então pelo animal, pelo instinto ainda, bem nítido ainda no animal, que é a tristeza, a alegria, a raiva e o medo. Então, são as 4 emoções primárias. Dessas aí surgem milhões de outras, cada uma ovelha. Então, vai aumentando aí o nosso rebanho. Que quem tem que pastorear isso é o espírito que é. O espírito é. E ele tem essas coisas, principalmente quando a gente encarna, esse corpo de carne aí vai poder mostrar muita coisa para a gente do que a gente tem. Com isso, a gente tem nossas relações. A gente tem relação? Tem. Por quê? Porque a gente se relaciona com o outro. E esse se relacionar é meu. Por quê? Porque uma hora eu me relaciono, outra hora eu não me relaciono, certo? Então, tudo que é efêmero, que uma hora eu tenho, outra hora eu não tenho, é do ter. E ter não é de tudo ruim, não. Eu sei que muitas vezes a gente fala assim, tá todo mundo preocupado com ter, ninguém está preocupado com ser, vocês já ouviram falar isso? Mas eu falo para vocês assim, nós estamos numa fase de insanidade tão grande e de um adoecimento tão profundo que a gente não sabe nem o que tem. Então, quanto mais com o que é. Então, se nessa parábola da ovelha perdida, mostrando para a gente o bom pastor, tendo Jesus como exemplo, nós vamos agora começar a buscar identificar o que nós temos, quais são as nossas ovelhas. Que uma hora a gente tem, depois a gente não tem mais. Mas tudo que a gente tem e como a gente se relaciona com o que tem, faz com que o que somos se torne ainda melhor, se assim soubermos, para que a nossa essência divina se sobressaia. Para que o Espírito seja o Filho de Deus. Né? Então, para que a gente sirva no reino de Deus, para que a gente seja servo de Deus, para que a gente se torne, por herança, os filhos de Deus. Vai depender da forma como que eu me relaciono com aquilo que eu tenho, porque aquilo dali vai poder produzir em mim as minhas virtudes. Aquelas que eu fico buscando ter, para que ela... Virtude é uma coisa que a gente começa no trabalho ali de ter, mas depois a gente não tem, a gente se torna.
Então, ninguém tem paciência. A pessoa é paciente, autistic. Então, ela se torna. Ninguém tem benevolência. A gente que tem benevolência outra hora pede, não tem nada. O que a gente tem são instrumentos para produzir benevolência. E uma vez de tanto a gente produzir, a gente se torna benevolente. Porque é do Espírito. O Espírito é. E aí eu começo, então, a identificar, meu Deus, quais são as minhas ovelhas? É com elas que eu tenho que me preocupar. Porque se Jesus é o bom pastor, Jesus, ele vai trazer o modelo para que eu me torne a pastora do meu rebanho. E para que eu me torne a pastora do meu rebanho, eu preciso identificar como eu ando, como está o meu corpo de carne, como está a minha estrutura biológica. Dessa estrutura biológica, eu tenho sistema digestivo, é outra ovelha. Eu tenho sistema nervoso, outra ovelha. Eu tenho sistema circulatório, outra ovelha. Eu tenho sistema sensório, outra ovelha. Nota que quanto mais a gente começa a observar as ovelhas que a gente tem, elas vão se multiplicando e muitas vezes a gente não tinha prestado atenção. Será que eu tenho prestado atenção que cada um com quem eu me relaciono, eu tenho uma relação e essa relação também é minha ovelha? Isso significa que eu tenho 7 irmãos biológicos. Bacana. Então, com cada um, eu tenho uma relação que nós construímos juntos. E isso é uma ovelha. Como que eu estou cuidando dessas minhas relações? Com os meus familiares sanguíneos, com os meus parentes sanguíneos, e com os meus colegas, meus amigos, meus fraternistas, né? As pessoas com quem eu tenho uma afinidade maior, e cada um é uma relação. Veja que rebanho múltiplo que a gente tem e que a gente precisa identificar e precisa mais ainda, a gente precisa conhecer nossas ovelhas. Não só identificar, conhecer, sabe por quê? Senão quando é que nós vamos identificar que alguma se perdeu? E aí, quando a gente está adoecido, por a gente não identificar nossas ovelhas, a gente não admite. Nada melhor do que deixar alguém ofendido é falar com a pessoa, você está doente? A pessoa fala, eu não. Tô, doente está você. Está perfeito estado. Não conheço nem a ovelha que tem. Aí você está dormindo bem? Durmo. Não, não dorme 8 horas por dia, porque não começou nem a prestar atenção se o corpo está realmente descansando ou não está descansando. E aí a gente fala assim, não, pastor é só Jesus. Eu sou a ovelha de Jesus. Aí quando é desgarrado, fala, fulano saiu da fraternidade, desgarrou. Ovelha desgarrada, que a gente adora apontar dedo. Não quis, né? Porque o ego da gente é muito inflamado, muito adoecido, orgulho ostensivo, egoísmo demais. E aí a gente esquece de olhar e tomar conta da gestão das nossas ovelhas. Como que eu vou pastorear as minhas ovelhas? Isso quando a gente ainda não é rigoroso demais, porque fica igual o fariseu lá do Lucas, né? Gente, mas eu vou cuidar desse meu lado sombra? Eu vou sentar e comer com esse meu lado que está fazendo toda coisa errada? Esse corpo meu que não me obedece, eu vou dar atenção para ele? Eu tenho que fazer o que é certo. E aí a gente fica ali naquela coisa do que é certo, do que é errado, muito severo, e não consegue acolher, buscar, procurar a nossa ovelha desgarrada, com brandura e amor, com coragem, para colocar no ombro, e não para apontar dedo, para levar e ainda se regozijar. Então, nessa parábola, tem 4 palavrinhas aí que a gente pode falar que são os processos, né? Que ocorrem com as nossas ovelhas e que quando a gente está desatento, a gente ainda não prestou atenção de tanta coisa nessa existência agora que o Espírito precisa cuidar. O Espírito que eu sou, ele tem um rebanho para cuidar. E eu preciso saber quem são minhas ovelhas. Eu preciso saber até por número, porque o bom pastor sabia que tinha 100. Ele sabia a totalidade, não o 100 é número. Então, Tati, mas eu ainda não sei minha totalidade. Mas identificou algumas?
Então, observa, conhece as suas ovelhas. Nossa, eu preciso conhecer meu corpo, precisa. Principalmente a gente, né, que vai passando com as idades e vai vendo que essa ovelha, ela vai mudando um pouquinho, que a ovelha vai precisando de mais cuidado, que a ovelha tem que saber se ela vai precisar de mais médico, de menos médico, ela vai ter que fazer atividade física. A ovelha vai ter que comer melhor, a ovelha vai ter que controlar a alimentação. Essa ovelha que é o corpo físico, eu não posso sair dando tudo que ela quer, não, porque ela é danada para se perder. A ovelha do corpo físico, ela se perde muitas vezes na gula, porque ela é bem animalesca, então ela quer comer mais. Olha, aí eu começo a ficar, aí é uma ovelha que se perde facinho pelos vícios assim materiais. Ou ela come demais, ou ela bebe demais, ela fuma demais, ela vai fazer alguma coisa ainda demais. Ela está perdida. Aí o que a gente faz com essa ovelha? É um absurdo, né? Esse vício, ou então a gente nega, também é muito comum. Que é isso? Eu não sou viciada, não, eu paro a hora que eu quiser. Não, não quis, a ovelha não quis parar. A ovelha não quer ser encontrada, né? Aí a gente fala, como é que ela não fez nenhum sinalzinho para a gente poder encontrar a ovelha ainda? E o espírito está aqui, buscando resgatar nenhuma coelhinha para poder ir lá, querer que o pastor a coloque no ombro. Então é preciso a gente identificar o nosso corpo. Você é viciado em café, um café de manhã, um café de tarde, um café de manhã, deu um probleminha, né? A coisa está difícil, toma um cafezinho, toma outro cafezinho. Ninguém fica viciado em água fluidificada, é uma coisa interessante, mas no café fica. Então a gente começa a ver no chocolate, então a gente vê que é uma ovelha que às vezes está perdida, e a gente fala, olha, deixa eu controlar meu corpo. Eu vou ter que cuidar dessa ovelha. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar as necessidades desse meu corpo físico e vou colocar no meu ombro. Não vou esconder de ninguém. Não adianta esconder de mim. Não adianta. Não adianta. Gente, vocês estão me ouvindo? Não travou nada não, né? Porque parece que as imagens do pessoal sumiu aqui. Querem que eu tire a minha imagem? Ademir? Eu estou Tá tranquilo, Tá tá tranquilo? tranquilo. Ah, então, senão, se não tiver, você me avisa, tá? Então, olha só. Então, nós precisamos identificar. Uma ovelha minha é a minha relação com a minha mãe. Nossa, minha mãe é difícil demais. Minha mãe, gente, vocês não conhecem minha mãe. Minha mãe é o espírito das trevas, é a ovelha desgarrada. Não aceita Jesus, não aceita ninguém. Minha mãe é de outra religião, minha mãe não me compreende, minha mãe é ignorante. Minha relação com minha mãe é péssima. É uma ovelha minha que está perdida. Minha mãe não, a minha relação com ela. Então, a gente precisa. Você desligou seu microfone. Tá dando tranquilidade aí? Oi? Estão me ouvindo? Vamos lá. Parece que aqui voltou, é porque pior que a tela sumiu. Então, voltou. Então, olha só. A gente precisa começar a identificar as nossas ovelhas. Eu tenho, então, minha ovelha da minha relação com a minha mãe. Se eu estou com uma relação estremecida com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com um amigo, essa minha ovelha dessa relação, ela está perdida. Eu identifiquei que eu tenho essa ovelha perdida? Tem gente que identificou a ovelha perdida, mas não sai para procurar de jeito nenhum. Deixa lá. Não quer nem ver essa relação mais. O bom pastor não faz isso, não. O bom pastor, ele vai lá e ele... Só um segundinho, eu acredito que ela volta. A conexão está ruim. Tá travando. Pois é. Mas daqui a um segundinho, eu acredito que ela volta. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre, Oi, Demi. Pode falar?
Eu estou aqui rindo comigo mesma, porque ela falou uma coisa muito interessante. Como que a gente não se vicia em água fluidificada? Vicia em qualquer coisa. Por que que a gente não escolhe coisas boas, dignificantes, para nos viciarmos também, né? A gente vicia em comer chocolate, em tantas outras coisas, e água fluidificada. Eu nunca tinha pensado nisso, achei muito interessante essa colocação dela. Muito bom. E outra coisa também bacana é que ela falou da questão da gente não querer buscar a ovelha, que a gente deixou ela perdida e você não quer ir atrás dela de jeito nenhum. Então, como é que nós estamos sendo bom pastor, se para a gente foi uma bênção ela ter ido embora? E nós fazemos isso direto, né? Quando uma pessoa está nos incomodando muito, está pisando muito no nosso calo, a gente prefere se afastar do que buscar um diálogo, buscar entrar em sintonia com ela, né? Porque quem sabe ali está o nosso resgate. Aquela pessoa não é a lixa que está nos burilando para nos melhorarmos, e ela está justamente sendo esse instrumento para a nossa evolução, né? Para o nosso progresso. E aí a gente deixa essa ovelha embora. Ah, não, fica longe de mim. Melhor você ficar longe, porque perto eu não aguento mais. Que, na verdade, a gente quer que a pessoa mude. Se a pessoa não muda, a gente não acha que a gente também precisa mudar, não. A gente quer que ela muda, para depois a gente aproximar dela. Não aceita que ela seja daquele jeito, de como ela é, de como eu sou, de como o outro é. Ficara muito mais fácil se fosse assim, né? Se a pessoa aceitasse a posição do outro. Falou uma verdade muito grande, viu? Porque a gente quer que as pessoas sigam o nosso modelo. E quem sabe se sou eu que estou com a razão, se sou eu que estou certa. Se eu passar a fazer como o Ademir ensinou, e que eu fiquei com isso muito na minha cabeça e tomei como exemplo na minha vida, se a gente visse em todos Jesus, eu estou cuidando de Jesus, ele é um Jesus também, aquela outra pessoa é Jesus também, eu seria diferente, eu seria melhor, eu buscaria trazer aquela pessoa para junto de mim, colocava no meu ombro essa minha ovelha e iria cuidar dela, ou não que ela seja igual a mim, respeitar as individualidades dela, né? E convivermos muito serenamente, não é isso? Aprendendo a amar como Jesus nos amou, né? Eu trouxe aqui uma reflexão. Eu tive um diálogo essa semana com uma pessoa que tinha um dependente químico em casa e estava lutando para fazer a internação dele, o tratamento. Aí eu estava conversando com ela e assim, eu admiro muito a família que não desistiu daquele dependente químico. Igual vocês fizeram as colocações aí. Quantas vezes na família tem um dependente, né? Um dependente químico de qualquer natureza, que está ali já, assim, ninguém está dando conta dele mais. Aí alguém aí, eu já não lembro mais quem fez o comentário, falou assim, fica doido para ficar livre dele, né? Para que ele vá embora, eu não vou atrás de jeito. Ai, que alívio, que ele mesmo foi embora sem eu ter que expulsar. Ele mesmo seguiu o caminho sem eu ter que pôr para fora. Tipo isso, né? E essa parábola que a Tatiana está trazendo para nós, a gente já tem que pensar diferente. Né? Aquele justo que está do nosso lado, que está fazendo tudo certinho, ele está fazendo a obrigação dele, que é seguir as leis divinas e ficar quieto, porque nós viemos para isso. Mas aquele que saiu como filho pródigo, aí, enchendo de vício, gastando tudo e escolhendo o caminho não legal, esse dá mais trabalho. Por isso que quando a gente fala no regozijar e não fica feliz, é porque ele dá trabalho demais. Então, quando ele é resgatado, é uma alegria imensa. Fala, não,
Que maravilha, né? Nós não desistimos, igual eu falei para a menina. Eu falei assim: olha que maravilha, que a família não desistiu. Ele está em tratamento, mas está uma maravilha dentro do local que ele está em tratamento. Ele já é coordenador de evangelho lá dentro. Então, está uma gracinha. Então, Deus, né, na frente, Jesus. E aí, se a família não desiste, se a gente não desiste dessa ovelha perdida, que são os nossos vícios, né? Ou as pessoas que vêm com a gente, também com vícios, para, como a Lenita falou, nos burilar, né? A lixa que nos burila, foi muito boa essa, Lenita. Então, se a gente não desiste, a gente vai ser aquele bom pastor que vai colocar esse irmão, né? Esse dependente no ombro, vai acolher e vai ficar feliz demais quando ele sair do vício. Imagina, resgatado, com a vida diferente, né? Com novas escolhas, com novos propósitos para seguir. Olha que maravilha. É isso aí. E o bacana do que ela trouxe é que essas ovelhas que a gente tem da gente mesmo, nós precisamos colocar ela no ombro. Tipo, é tirar ela do armário e deixar na vista, em foco, para que a gente possa trabalhar. Se a minha dificuldade é com relação à alimentação, então que eu esteja com ela no meu ombro para me saber que eu preciso trabalhar aquilo, ter o equilíbrio com relação à alimentação. Porque até no livro, acho que é Os Mensageiros ou Missionários da Luz, que aí conta uma história assim da família que eles só alimentavam uma vez por dia. E aí a menina falando assim: mas mamãe, a gente só alimenta uma vez por dia. Aí ela pegou e falou assim: pois é, meu bem, a gente alimenta uma vez por dia, mas nós estamos saudáveis. E a gente vê muita gente que faz várias alimentações e estão adoecidos. E aí ela falou assim: e o papai, quando era na época do papai, a gente comia 2 vezes, ou até mais. Aí ela falou assim: mas no dia, e o papai tem ajudado nós, o pai dele já tinha desencarnado. Aí a menina falou assim: pois é, eu vi o papai ajudando mesmo. Quando a moça, a vizinha, trouxe um bolo, ele estava segurando o bolo. Então é a gente compreender que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E muitas vezes nós queremos o supérfluo, aquilo que vai só me deixar na frente do outro bem, mas eu mesmo não vou estar bem. Porque quando a gente tem um equilíbrio de tomar algo que vá no equilíbrio, é tranquilo. O problema é quando passa para o excesso. Então, tudo que a gente faz que tem equilíbrio é tranquilo. Mas o problema é que eu sempre me desequilibro. Então, isso aí me prejudica. E aí sou eu mesmo que estou prejudicando a mim mesmo. Então, não tem como eu colocar a culpa no outro. E também não tem como eu querer mudar o outro. Nós precisamos respeitar o outro e mudar nós mesmos. Ou seja, né, Ademir, não é a comida, não é o dinheiro, não são as escolhas, são o desequilíbrio para fazer essas escolhas. A gente comentou isso na reunião dessa semana, de terça-feira, estudando o céu e o inferno, a gente fez esse comentário, que nós precisamos chegar no caminho do meio, dar conta de saber o que é um orgulho, por exemplo, orgulho, o que esse orgulho nos traz, se é uma coisa natural do nosso ser. Por exemplo, meu filho lutou, buscou, estudou, ele está lá, recebendo o diploma dele, e os pais estão ali do lado cheio de orgulho. Que orgulho é esse? É um orgulho bacana de uma vitória, né? Uma luta que ele conseguiu. Então, a menina estava falando que nem sempre a gente precisa, por exemplo, da vaidade. Porque se a gente não tiver a vaidade, cuidar do nosso corpo, cuidar, né? Nós vamos ficar aí podres de sujeira, de tudo. Então, essa vaidade, isso aí, nós estávamos comentando lá, é o nosso instinto de conservação. Então, tudo que está no equilíbrio, dentro do nosso instinto de conservação, está certo. Agora, o desequilíbrio é que vai trazer tudo isso que você falou aí. Vai fazer com que a gente saia fora, afaste de Deus, afaste das leis morais e fique
só procurando, né, o supérfluo. Que bom que você voltou, Tatiana, a palavra é sua. Gente, aqui, agradeço a compreensão de vocês, mas o cabo do celular, não sei o que está acontecendo, que essa internet não deu, então nós vamos pelo o celular, né? Quem não quer um jeito, vai de outro. É uma ovelha desgarrada essa internet, vou ter que arrumar um jeitinho dele para ver o que é que está acontecendo. Mas vocês estavam falando sobre, a avó comentou um pouquinho, eu posso voltar para a palestra? Isso, cada um fez um comentário do que você já tinha falado, colocamos, né, se para a vida e foi Ah, isso. então vamos lá continuar. E como é que a gente então começa a identificar as nossas ovelhas e quais são todas as nossas ovelhas perdidas? Nós não somos um bom pastor, como Jesus é. Se a gente for olhar todas as nossas ovelhas perdidas, talvez a gente vai desanimar. Mas então é hora da gente deixar as 99. A Eliane Batista, no livro O Universo Maravilhoso das Parábolas, sempre gosto de apontar livro e trazer para vocês, ela vai falar sobre essa parábola para gente. E ela vai falar o seguinte, olha, quando Jesus ele deixa as 99 lá, ele não está querendo falar, que ele conta, né, a parábola, que o pastor abandonou as 99 e foi atrás do outro, que é o que o orgulho da gente mostra. É porque para resgatar a ovelha, você precisa de fato deixar. Muitas vezes acontece isso conosco, nós tocamos aqui no assunto questão dos vícios. Quantas vezes a pessoa, para tratar aquele vício, ela precisa de fato sair, ficar às vezes internada numa clínica, o corpo físico está doente, a gente precisa sair de casa, ficar internado no hospital. É como se nós focássemos 100% da nossa atenção àquela situação, àquela circunstância. Então, nós identificamos que uma das nossas ovelhas são a nossa relação. Então, eu tenho uma relação conflituosa com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, e ali eu preciso de um perdão. Perdão é um processo. Então, eu vou resolver essa questão agora da minha vida, porque eu identifiquei que essa ovelha está perdida. E eu vou lá resgatar. Sem nenhuma raiva, eu vou passar por dificuldades. Lucas fala, né, que o pastor passa por montes, por vales, buscando essa ovelha, procurando. Então, eu vou entrar em um processo de perdão, porque eu não vou esquecer do que me aconteceu, mas eu decidi ir lá resgatar essa ovelha que está perdida. Eu decidi, eu, espírito encarnado, que nessa condição, o meu pai e a minha mãe são circunstanciais na minha vida e para a minha persona, mas enquanto espírito, somos todos irmãos diante de um Pai eterno, que eu sei que é a inteligência suprema, que não erra e não colocou ele como meu pai, minha mãe, meu irmão, à toa, como algo assim que em descaso geral, porque eu não me dou bem e eu vou ter que conviver com aquele espírito ruim essa encarnação inteira. Não, e também não é para me fechar os olhos e não achar que as pessoas estão em defeito e ficar recebendo pancada o tempo todo e ficar sofrendo, alimentando mágoa, piorando a situação. Não, eu entrar num processo de perdão, eu poder colocar essa ovelha nas minhas costas sem esconder, né, sem achar que é um fardo, carregar, é compreender que eu tenho uma relação conflituosa com alguém, eu preciso considerar que essa ovelha eu não a construí sozinho, eu construí com o outro, e eu preciso ver como que é a forma melhor de lidar com essas pessoas que agora estão bem dentro da minha família consanguínea e que não tem jeito de eu perder esse laço. Eu posso até não gostar, mas é meu irmão. Eu posso não gostar, mas é a minha mãe, é o meu pai. Então eu não posso ficar muito perto, porque se eu ficar, ele me espanca. Então eu fico à distância, feito dois porco-espinhos, que prevalece a distância da harmonia. Porque se ficar muito perto, vai ferir demais. Então, não é apologia a sofrimento e a você aceitar tudo, não é isso. Mas é compreender a sua situação, não apontar o erro, não ficar colocando mais, assim, piorar a situação. Já que você se perdeu, fica perdido aí. Uma outra parte que a Eliane Batista fala nessa interpretação do livro, do Universo Maravilhoso das Parábolas, é que ela fala, assim, que eu achei muito interessante, é que ela diz assim, que
essa questão da gente poder celebrar o que foi encontrado, não é porque você viu e localizou só, não. É porque foi resolvido. Nós temos em nós a insaciedade. A gente sempre quer mais. Tem 99, numa não perdeu, não foi atrás da outra, quer dizer que essa questão de ser insaciável para resolver os nossos problemas, ela é uma oportunidade que o Pai nos oferece, que colocou em nós, no Livro dos Espíritos, nos informa que o homem é insaciável. E a gente sempre leva para o lado negativo da coisa, né? A gente sempre leva, é porque é materialista, porque está querendo sempre mais, porque quer um carro, quer isso, quer aquilo outro, mas nós somos insaciáveis também para poder resolver nossas questões. A gente quer nossas ovelhas todas conosco, em perfeita harmonia, com tranquilidade, com paz. Eu preciso cuidar do meu rebanho. Talvez não conseguirei cuidar feito Jesus, mas estou a caminho de me tornar o bom pastor feito ele. Então Jesus, ele não escondia as ovelhas que, digamos assim, segundo os fariseus, andavam em má vida. Então não adianta eu esconder meu erro, nem meu defeito. É melhor eu reconhecer o quanto antes essa ovelha que está desgarrada, para poder conseguir lidar melhor com ela. Essa semana, nós fizemos uma, uma entrevista de emprego para um rapaz, e que ele tinha sido estava muito interessado na vaga. E aí ele foi logo falando: Olha, eu tenho um problema com a justiça. Eu fui preso. Minha advogada conseguiu fazer com que eu saia agora. Inclusive, se eu conseguir essa vaga, eu vou precisar de uma declaração. Falei, qual foi o artigo? Aí eu nunca sei esses números, gente. Não sei se era 571, 751. Eu sei que era aquele que define roubo e que não sei o que lá e tudo, filho único, preocupado com a mãe, e eu vou logo falar, ele não escondeu. Se ele tivesse escondido, quer dizer, ele identificou a ovelha perdida nele. Porque a gente acredita que a ovelha perdida, compreensão do evangelho, é só para os locais religiosos. A gente vem aqui para o centro espírita para poder aprender, porque 100% da nossa reforma íntima ocorre fora do centro espírita. É no dia a dia, no cotidiano. Então não adianta eu esconder minha ovelha perdida, ou ignorar, fingir que ela se perdeu e está tudo bem, não tem problema nenhum. Então, na hora que ele fez isso, ele pegou a ovelha perdida dele e colocou no ombro, porque no ombro todo mundo vê. Não tem um pastor que está com uma ovelha no ombro que está andando, ninguém vai ver que está com a ovelha, não tem jeito. Então, olha, enquanto ele chega lá, está todo mundo vendo a luta que foi, a luta que eu digo assim, o esforço que é para a gente identificar primeiro quem são nossas ovelhas. Depois, para a gente identificar qual dela está perdida. Depois, para tomar a decisão, que é o espírito que toma, vou resgatar. Está na hora, chegou o momento para eu ir em busca dessa ovelha que desgarrou, dessa relação que está perdida. Rossando Kindle gosta muito de contar que quando ele casou com a esposa dele, que ele queria casar com a esposa dele, ele pediu ela em casamento e ela disse que não poderia casar com ele. Ele se sentiu assim, horrorizado, né? Porque como assim ele é um bom moço, não bebia, não fumava, e ela não queria casar com ele, porque ele não tinha nem reconhecido uma das ovelhas que estava perdida? Porque ela disse, você tem mágoa do seu pai. Como eu posso casar com você se você não perdoa seu pai? Aí ele disse, mas meu pai morreu. Ela falou, toma vergonha, você é espírita. Isso vale para nós que tem os pais no plano espiritual. Eu tenho problema com meu pai, eu vou deixar para lá. Eu vou ignorar essa ovelha perdida. Não é o pai que está perdido, não. A relação minha com o pai, que é a ovelha perdida. Porque é aquilo que eu tenho. Tudo que eu tenho são as minhas ovelhas. E eu preciso cuidar delas, sabe até qual foi aquela que está perdida. E aí ele, como não era bobo de nada, Rossando Quinto foi lá resgatar a ovelha perdida dele, foi conversar com os irmãos da outra família do pai dele, foi se reconciliar, foi pedir perdão para o pai, mesmo no plano espiritual. E aí, claro, de brinde, lembra? A gente perde, a gente busca, a gente encontra e a gente regozija. E ele fez um excelente casamento, celebrou com alegria, porque não estava só casando. Ele estava celebrando a ovelha perdida que foi encontrada. Será que nós conseguimos viver essa felicidade de ser pastor do nosso rebanho? Enquanto espíritos,
que somos, né? Como é que a gente pode olhar isso para nós agora? Porque não é fácil, gente. Primeiro, identificar as nossas ovelhas nem sempre é fácil, porque a gente quer que alguém cuida para a gente, né? A gente está doente, vai lá e entrega o nosso tratamento para o médico. Mas o médico não vai tomar o remédio da gente. Não toma. Ah, o problema é nutrição. Ah, então a gente vai na nutróloga, porque a gente é doido para validar, para falar qualquer coisa assim, eu estou cuidando da minha ovelha que está perdida. Não está nada, porque a dieta mesmo não faz. Aí eu vou para academia. Aí você vai pagar academia, vai pagar personal trainer, mas se não for você que vai levantar o peso, não está resgatando a sua ovelha. Não adianta. E aí a gente acha o evangelho lindo. Nossa, ouvindo essa parábola do mestre, que coisa maravilhosa. A gente fica todo encantado, né? Assim, agora é hora de viver. Agora é hora. Eu sou a pastora. Eu vou cuidar do meu rebanho. E aí eu vou falar: nossa, meu Deus, Senhor, me ajuda, porque meu rebanho está todo perdido. Não cuidei dele. É corpo, é mente, é emoção, são relações, é as minhas coisas materiais, porque minha casa, meu lar é minha velha. Aí a casa física também, porque de uma certa forma você se relaciona com o seu salário, com a sua profissão. Sua profissão não é você. Sua profissão é sua ovelha. Você é o espírito encarnado. Ah, quando as pessoas têm um diagnóstico, né? Elas adoram confundir as coisas. Aí tem um diagnóstico de bipolar. A pessoa fala assim: eu sou bipolar. Eu acho legal, porque aí os pacientes no consultório falam isso comigo, que eu já chego com o diagnóstico. Se não tiver psiquiatra, não dá para atender, né? Aí, em alguns casos, que a gente vê que precisa de acompanhamento psiquiátrico. Aí a pessoa fala assim: eu sou bipolar. Eu acho lindo a pessoa falar isso. Foi da onde que ela achou que ela é a doença? O sistema nervoso, né? O sistema, uma ovelha desgarrada, que está perdida, então ele está adoecido. O sistema nervoso está adoecido. Você é espírito. O seu espírito vai resgatar seu sistema nervoso. Às vezes uma encarnação toda, duas, tá lá, buscando a ovelha, procurando a ovelha, mas você não é o seu diagnóstico. Seu diagnóstico mostra para você que a ovelha está perdida. E agora é preciso buscar, resgatar essa ovelha. Com raiva? Com, achando ruim porque o sistema nervoso adoeceu? Não. Com brandura, com amor, sem esconder. Porque não tem por que a gente esconder. Não precisa. Aí eu vou resgatar todas as ovelhas de uma vez? Não, é uma a uma. Porque nenhuma se perderá. Ah, mas eu não sou um bom pastor como Jesus. Não tem problema, por isso que ele te deu muitas reencarnações. Tempo não é o problema. O espírito é, e ele tem todo o tempo do mundo para poder pastorear todas e quantas ovelhas o Pai lhe confiar. Então, Tati, eu posso falar que cada encarnação é uma ovelha do espírito? Pode, pode. Porque encarnação você tem, depois não tem mais, não é? Então, eu tenho. Aí eu começo a identificar o que que eu tenho e o que que eu sou. Enquanto espírito, as relações com que eu tenho me faz com que acendem em mim essa centelha divina, que fala de fato o amor do Pai, o DNA de Deus que todos nós temos, inclusive no corpo físico encontrado pela genética, né? Que é o mesmo código genético que todos nós temos, comprovando a nossa irmandade. Olha que lindo! Aí imagina, eu preciso me relacionar com todos os meus irmãos? Precisa. Vai ser tudo de uma vez, Tati? Não, a gente tem muita encarnação pela frente. Mas nós vamos relacionar. Vamos, e de preferência melhor. E as nossas ovelhas que estavam perdidas na questão das relações vão se encontrar novamente. E isso, gente, não é por quantas vezes elas vão se perder. Não tem problema. A gente vai em busca, resgata e celebra, porque a gente conseguiu. E essa questão da gente ser insaciável faz com que a gente cada vez mais encontre algo para se reparar. Não é para ficar em busca de defeito e ficar reclamando da gente, não. É porque a gente quer, é insaciável, a gente quer a 100, a gente quer a totalidade.
A gente quer tudo, porque a gente não precisa de pouco, a gente pode tudo. Deus é um pai de abundância. A natureza está aí para comprovar para a gente. Nós não conseguimos entender a dimensão do universo, nem muito menos o tamanho que somos, porque somos espíritos, seres infinitos, infinitos pelo passado, infinitos para o futuro, com uma totalidade do agora. Não uma totalidade egoística, uma totalidade presunçosa, mas uma totalidade das necessidades reais que eu preciso para se tornar mais eu, mais indivíduo, mais espírito, espírito do rebanho de Jesus. Filhos de Deus, olha que coisa bacana, gente. Olha que maravilha. Então, é uma interpretação talvez um pouco ousada da ovelha desgarrada, mas que nos chama a atenção e algumas reflexões. Como que a gente vive isso de uma forma pacífica e harmônica? Porque ninguém vê pastor desesperado arrebanhando ovelha. Obrigada, Lenita. Também é bom ouvir vocês aqui, para mim ver que vocês estão aqui, pode falar também. E obrigada aí pela paciência, porque cai, liga e volta, né, o link. Mas é tão legal a gente ver, gente, que viver e ser feliz tendo um roteiro do Evangelho de Jesus fica mais simples. A gente quer acreditar nessa crença limitante que viver o Evangelho é difícil demais, porque a gente não quer fazer nada. Aí a gente fica o dia inteiro, às vezes, numa casa religiosa, acreditando que lá vai resolver os nossos problemas. E a gente precisa realmente compreender o Evangelho para viver fora dela. Aí olha que bacana, né? A pessoa fala assim: olha, eu não posso ir para a tarefa agora porque eu estou trabalhando. Que maravilha! Vai viver o Evangelho lá no trabalho. Você tem um trabalho remunerado, honra. Ah, mas eu não posso porque eu tenho que cuidar da minha família. Maravilha, uma ovelha que você tem que cuidar dela, senão ela vai se desgarrar. Então não vai. Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que as questões do médium, então, para a tarefa no centro espírita, ele vai sacrificar o dia de lazer dele, porque o dia da família e do trabalho é primordial. Senão essa ovelha, que é a relação familiar, e a ovelha da profissão, ela se desgarra do rebanho. E aí como é que fica? Não vamos ser nós, os fraternistas do centro espírita, que vai lá resgatar a profissão da pessoa, que vai resgatar a família da pessoa. É o pastor, é esse espírito que é. E é por isso, e quanto mais a gente envolve-se com o autoconhecimento, com as questões que a gente pode resolver da nossa reforma íntima, porque a ovelha perdida nada mais é do que um convite de como se faz a reforma íntima. Então, eu não posso abandonar aquela ovelha minha que está perdida. Eu não posso ignorar que tem algo para ser resolvido e que quem só pode resolver sou eu. Eu ainda vou ter muitas outras pessoas para me auxiliar. Posso ter médico, posso ter terapeuta, eu posso ter nutricionista, eu posso ter família, né? Assim, um pai, uma mãe, um professor, um amigo, mas quem vai de fato pôr a mão na massa e pastorear as minhas ovelhas sou eu. Mas com quem que eu vou aprender a pastorear as minhas ovelhas, Tati? Com Jesus, o bom pastor. Então, para que eu aprenda com ele, a primeira coisa que é preciso identificar é tirar a condenação da minha mente. Porque Jesus, o Pai, não condena ninguém. E aí, a partir do momento que eu tiro a condenação da minha mente, eu vou buscar a ovelha por amor. E não para mim poder ir lá e castigar a ovelha e punir a ovelha porque ela perdeu. Mas para mim poder ensinar para ela como é que volta para o rebanho de forma pacífica e harmoniosa. Aí eu posso celebrar a vida que por Deus foi me dada e consentida. Aí a gente vê como que é esse movimento. Na hora que a gente recupera a nossa dignidade através da profissão, pelo trabalho remunerado, consegue pagar as próprias contas. Olha, foi uma ovelha que estava perdida e que agora a gente recupera. E a gente regozija, somos amigos, celebra, você vai poder pagar, né?
Não é questão de ficar levando vantagem. Paguei dignamente com o suor do meu rosto, eu trabalhei. Olha que felicidade. Olha que coisa maravilhosa. A minha ovelha da profissão ou do trabalho, que eu estava desempregado, estava perdida. E eu fui lá, coloquei no ombro, resgatei, trouxe para cá e celebro com alegria. Ah, mas então amanhã vai ter uma outra ovelha perdida, provavelmente, e depois outra, porque eu quero o total. O Espírito quer a totalidade. Ele tem 100. Então, ele não vai ficar preocupado com o tanto que tem, porque se perder uma, ele vai lá buscar, ele vai lá resgatar. Porque é esse resgate que alimenta a nossa reforma íntima e que nos aproxima do Pai, da onde a gente saiu, para onde a gente vai voltar. Se a gente não tiver essa insaciedade, como diz aqui muito bem explicado, não só pela Eliane Batista, mas também no Livro dos Espíritos, a gente vai deixando, sabe? Vai. Próxima encarnação eu resgato. Será que vale a pena? A vida é tão boa, esse movimento que a gente faz. Celebrar uma conquista, que maravilha. Celebrar uma superação de um vício, gente. Celebrar a fofoca que não faz mais. Não me preocupo para saber. Fofoca é a mente que está perdida. É a ovelha desgarrada que está perdida. Nós temos que procurar. Deixa eu voltar para cá, porque não me interessa esse pensamento aqui, ó. Não é da minha coisa. Aí a gente celebra assim, gente, engraçado, hoje eu nem ligo mais. Ira, né? A ira em momentos que não tem nada a ver, que aquela pessoa dá aquele escândalo, xinga tudo, brava com tudo. Aí fala, gente, eu tenho um temperamento que tá desgarrado. Eu tenho que ir lá buscar. Aí volta, calma, e olha para frente e fala, não, se fosse outros tempos, aconteceu isso comigo. Se fosse outros tempos, eu tinha xingado, eu tinha brigado, olha, não faço isso mais. Aí você celebra, você regozija, fala assim, gente, eu encontrei a ovelha perdida. Porque agora ela não faz isso mais. Ela já está alinhada com o rebanho. E eu tenho certeza que se cada um aqui começar a vasculhar a própria consciência, lembrar do que é, saber mesmo, olha, então eu não sou esse diagnóstico, eu não sou esse temperamento, eu não sou esse comportamento, eu não sou esse corpo, tudo isso é o que eu tenho, são as minhas ovelhas, e eu sou o espírito, o pastor que vai cuidar dessas ovelhas e que eu ainda não sei cuidar, tão grande feito Jesus, por isso que as minhas ovelhas estão aí, né, se perdendo. Mas agora eu vou começar a buscar na minha consciência qual a ovelha eu vou desgarrar, que vai desgarrar, e qual a ovelha que já está desgarrada e que eu vou resgatar. Agora eu tenho pensamento seguinte, essa ovelha aqui eu preciso resgatar, porque essa eu não vou odiar mais. Tati, mas eu tenho tantão, mas você vai decidir uma. Por quê? Porque você conhece a parábola da ovelha perdida, do bom pastor. E o Jesus é o seu Senhor, é o seu mestre, é com ele que você está aprendendo para você ser cada vez melhor. O Espírito que vai insaciável e vai tratar de ir se recuperando uma a uma, até a última ovelha desgarrada. Porque essa é a missão de todo espírito. Então, com calma, tempo não é o problema, pressa não precisa, só precisa começar no seu ritmo salutar, com consciência, com prece, com resignação, com vontade de fazer sempre o seu melhor. Por quê? Porque é você que vai cuidar de você. Ah, mas eu achei tanto que era o anjo da guarda. Foi, pois é, mas não é você. Ah, mas eu achei tanto que fosse Jesus que ia vir aqui, ia me curar, tirar toda a minha doença, parar. Pois é, mas não é Jesus, é você. Ah, mas eu achei que fosse Divaldo, que está falando tão bonito, que fosse a doutrina espírita, porque essa doutrina que ajuda a gente, que faz tudo. Pois é, mas não é a doutrina, é você. É. Ah, mas Kardec disse também que fora da caridade na salvação, e eu faço caridade, eu trabalho na campanha do quilo, eu trabalho na sopa, eu trabalho no bazar, eu ajudo o pessoal com o alimento. Falei, bacana, isso mesmo, faz. E enquanto essas são as ovelhas, da 99, daquela que não está perdida. E lembra? Não adianta ter 99.
é preciso ter a totalidade. Então, eu tenho que ir na ovelha que está perdida. E aí eu vou lá na ovelha que está perdida, porque a caridade, tal qual entendia Jesus, é a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Que agora não sejamos só uma ovelha desgarrada, mas que agora a gente seja o pastor do nosso rebanho e aprendendo com Jesus a pastorear e a resgatar qualquer ovelha nossa que se perder e ainda mais, até atingirmos a totalidade do rebanho. Então, agradecendo demais a compreensão de vocês em questão da internet, de poder voltar pelo celular. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Uma delícia estar com vocês. Que Jesus nos abençoe e que a gente se torne o pastor como ele, tá? Muito obrigada. Tatiana, nossa gratidão. Muita leveza nas explicações, mas muito puxão de orelha também, certo? Deus abençoe. Você termina para a gente com uma prece, pode ser? Senhor, mestre amado, companheiro de todas as horas, se conosco nesses dias de esclarecimento e de paz. Nesse momento delicado em que encontrar a própria verdade pode nos trazer um certo incômodo, mas sem ele, Senhor, não andaríamos, não daria mais um passo. E a nossa insaciedade faz-nos ir para frente, em busca de Ti, ao Teu encontro novamente, para amar sem medida, conscientizarmos do que somos, para viver bem com tudo que temos, porque tudo que temos é empréstimo do Pai e devolveremos um dia. E o que somos é uma construção que nos leva para o amor da onde saímos. Que a tua paz e a tua compreensão nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.